persistente. Glória a Jesus. E Deus confirmou, né, ali, através da vida da missionária. Olha só, agora que a senhora estava orando, o Senhor falou ali para mim, né, que era essa palavra. Então, vai ser essa palavra mesmo. Deus é fiel, amém? Glória a Jesus. Todos já acharam? Diga glória a Deus. Quem não achou, peça misericórdia. Que diz assim: disse também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Isso é uma pergunta, né, que é feita nessa último versículo. Pode se assentar dando glória ao Senhor. Grande é nosso Deus, poderoso, glorificado, exaltado ao Senhor nesta noite. Isso é uma pergunta, não é isso? Que é feita aqui no versículo 8, no último versículo. Que porventura, se o Senhor voltar agora, Ele vai achar fé na terra? Quem Ele vai achar? Eu vou mais profundo nessa noite. Quem Ele vai achar dentro do templo? A igreja somos nós. Nós somos igrejas. Aqui é o templo. Amém? Deus, Jesus, Ele vem arrebatar quem? Nós, igreja. Ele não vem arrancar templo. Amém? Ele vem arrebatar nós, igreja. Aleluia. Aleluia. E porventura, se Ele voltasse agora, Ele acha o quê? Fé. E quantas igrejas dentro do templo? Jesus, aleluia. Poucas. Aleluia, Jesus. Ou talvez ninguém. Porque nós muitas vezes estamos dentro do templo, mas nós não temos fé. Aí ela vai profundo, vou. Por quê? Porque nós se abatemos por pouquíssimas situações, por poucas coisas. Aonde o Filho de Deus foi crucificado, Ele deu a própria vida por mim e por você. Ele foi mais longe. Ele foi capaz. Mas eu e você, nós não somos. Se chegasse um aqui hoje e falasse, tu deste teu filho, quem daria? Eu sei que tem muita mãe aqui. Ninguém, eu não dou. Eu não dou. Mas Deus deu o seu único filho. Então Ele foi mais longe. Ele vai mais longe. Porque o nosso Deus,
ele quebra protocolo, ele quebra todas as barreiras que eu e você, ser humanos, temos. Aleluia. Nós somos limitados, missionária, mas o nosso Deus não é. Quando a Bíblia vem nos falar deste juiz que não temia a Deus e aos homens, ele era um juiz que ele não temia a ninguém. Agora você vê, se ele não temia nem a Deus, ele vai temer você e eu? Então, a Bíblia vem nos falar que ele não temia ninguém, nem a Deus. Aqui era uma palavra que o Senhor Jesus contava aos seus discípulos, ou contava quando ele pregava, para nos deixar o quê? Exemplos. Para nos deixar testemunhos. E a Bíblia vem nos falar de uma mulher que não cita o nome dela, mas que ela era uma viúva. E essa viúva, na minha concepção, na minha visão, ela era muito perseguida. Porque quando ela fala, eu peço, bato lá na porta todos os dias, para aquele juiz julgar a minha causa, dos meus adversários. Quem é o meu e o teu adversário? Não, é o Antônio, é o João, não. O meu e o teu adversário é quem? Satanás. Nunca vai ser o homem em si, em carne. Porque quando Satanás, ele usa, ele vem aqui na mente e sopra. Mas aí lá em Efésios fala, nossa luta não é contra o quê? Carne e sangue. Então é contra o quê? O espírito. Quem é o espírito? O diabo. Ele se materializa? Sim, muitas vezes. Porque eu já presenciei. Mas quando ele usa alguém, ele usa o quê? O subconsciente, a mente. Ele sopra, ele joga a seta. E se eu e você não tiver o discernimento, não tiver ali o discernimento de saber quem é que está usando, nós não vamos saber que é o diabo. Muitas vezes ele sopra, você acha, eu e você, se não tiver o discernimento, que é o Espírito Santo. Porque não tem o discernimento. Jesus, ele fala em algumas parábolas para os discípulos, buscai discernimento. Buscai a minha palavra. O que é buscar discernimento, irmão Pablo? É ler a palavra. É orar. Ler a palavra de Deus e orar. Jejuar, não é isso? Jesus, Espírito Santo, me dá o teu discernimento do que é e do que não é. E essa mulher, por muitas vezes, ela batia na porta daquele juiz e o juiz não queria atendê-la. Porque aquele juiz, ele não temia ninguém, ele não tinha medo de ninguém. Ele era carrasco, ele era mau, ele era ruim. Quando a Bíblia fala ele não teme ninguém, é porque ele não era uma pessoa boa. Não é? Então ele não temia Deus, não temia o homem. Mas de tanto aquela viúva insistir, ele falou assim, quando nós insistimos, aí eu trago para cá, quando nós insistimos muito com Deus,
O que é insistir com Deus? É orar. É ler a Bíblia. É falar com Deus. Aí você está o quê? Insistindo com Ele. Aquela viúva, ela insistia com o juiz. Nós temos que insistir com quem? Com Deus. Porque Ele é o juiz dos juízes. Aleluia, Deus. Ele é o Deus de toda a terra. Aleluia. Do mar, do céu, da terra. Então aquela mulher insistiu por muito tempo. Até que um dia ele falou assim: nossa, essa mulher enjoada. Essa mulher é chata, hein? É igual Deus fala. Ei, mas meu filho, minha filha Vanessa, não, eu vou aqui já ouvir aqui o que ela está falando, porque a minha filha está insistindo. Eu não chamo enjoada, não, né? Minha filha está insistindo. O juiz falou que aquela mulher, nossa, mas eu vou ter que ali ver o que aquela mulher quer. Porque, né? A mulher está insistindo demais. Eu não temo a Deus, não temo o homem, não temo a ninguém, mas eu vou ali saber o que ela quer. É a mesma coisa, Deus. Você está pegando o mistério? Porque eu estou entendendo como água clara, cristalina, que Deus está falando. Para nós ter algo de Deus, para nós, Deus olhar para nós e falar: agora sim, eu vou abençoar minha filha. Se você não está pegando, para mim julgar a causa dela, agora sim ela está insistindo. Ela está prosseguindo, aleluia. Ela está insistindo, ela vai continuar, aleluia. Ela não está desistindo, ela não está esmorecendo, pode até esmorecer, mas ela continua de joelho, ela continua orando, ela continua me buscando, ela continua jejuando, ela continua lendo minha palavra, ela continua adorando mesmo sem aguentar orar, porque muitas vezes não sai. Aleluia, Jesus, aleluia. Sai o quê? Lágrimas. Aleluia. E quando a Vanessa louvava, no segundo louvor, eu acho que foi no segundo, as lágrimas minhas, o quê? Caíram. Porque eu não falei com o Espírito Santo. Eu só o quê? Chorei. Aleluia. E no momento que eu chorei, porque eu senti, não, que eu não senti, a presença de Deus está aqui desde a hora que eu cheguei, desde a hora que eu entrei. Aleluia. Mas foi algo sobrenatural, onde havia intimidade com o Espírito Santo ali, que quando eu chorei, o Espírito Santo falou: hoje eu colho as tuas lágrimas. Aleluia. Porque Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe qual é a causa que eu estou pedindo para Ele julgar. Ele sabe a causa que Deus está pedindo para você julgar. Aleluia, Jesus. Então, quando o Espírito Santo falou: hoje eu colho as tuas lágrimas, eu estou colhendo, é porque Ele está ouvindo as minhas súplicas e orações, mesmo sem falar. Aleluia. Quando Deus fala assim: hoje eu desci do meu trono para mim, porque eu te ouvi, porque eu recebi o teu louvor, porque eu recebi a tua oração, eu recebi o teu jejum, eu recebi a tua consagração. Quando Deus fala que desce do trono, é porque é o juiz dos juízes. Ele desce para o quê? Julgar a minha e a tua causa. Aleluia, Deus. Mas muitas vezes nós temos que perder, muitas vezes tem que doer. 99% que eu dou o crente, de verdade. Não é o crente Nutella, não. É o crente o quê? Raiz. Perder para poder aprender, para poder ser aprovado, porque Deus, Ele nos prova todos os dias. Você sabia disso? Todos os dias o Senhor nos prova.
em algo, em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação. Aí quando nós chegamos à conclusão, meu Deus, isso não acontece, por que não acontece? Porque nós questionamos a Deus. Por que não acontece? Porque o tanto que nós buscamos ainda está pouco. Porque a Bíblia fala que essa mulher, todos os dias, ela ia lá, juiz, julga minha causa, julga minha causa. Porque fala que é uma viúva persistente. Nós temos que ser crente persistente. Quando nós somos aquele crente que chega assim, Senhor, não, faz isso, pronto. O Senhor, Deus, Ele é Deus de detalhes. Aleluia. Ele é Deus de milagre, mas Ele é Deus de detalhes. Ele gosta quando nós falamos os mínimos detalhes para Ele. Vai pedir um namorado, um noivo, Senhor, eu quero assim, assado. Tem que falar. Sabia disso? Eu quero uma casa, Senhor, eu quero a casa assim, daquele jeitinho. Quero tudo assim. Quero desse jeito aqui, ó, mobiliado assim. Senhor, estou com enfermidade. Opera aqui. Arranca pela raiz. Deus, Ele gosta dos detalhes. Quando essa mulher falou, vai, juiz, julga a minha causa contra os meus adversários, porque eles me perseguem. Eles falam mal de mim. Essa é para mim e para você. Glória a Deus. Porque tem muitos que falam mal de nós. Toda hora. Você chegar numa casa ou seja, de um crente, faça isso não, hein? É pecado. Não aceito. Você que é crente raiz, você que é crente em Deus, não aceita ninguém chegar falando mal de ninguém. Pode estar errado, irmão. Irmão, é ele Deus. Vamos orar. Não fala. Não fala porque Deus cobra. Eu digo com todas as letras, com toda a autoridade do céu nesta noite, Deus cobra. Você pode estar errado, pode estar certo. Deus cobra. Não precisa tu falar para a irmã, para o irmão. Ou seja, para fulano, para ciclana. Deus sabe. Porque Ele vê e ouve aquilo que nós não vemos. E quando Deus tirar também dos teus caminhos, de dentro da tua casa, não murmure, não questiona. Porque Deus está vendo por que Ele saiu. Então, muitas vezes é o próprio Deus que permite que arranca, porque muitas vezes muitas pessoas saem de dentro da minha casa porque foi o próprio Deus que arrancou, foi o próprio Deus que tirou. Aí a bonita aqui ainda questionava. Jesus, fulano saiu, não veio mais, por quê? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. O seu filho me perdoa. Aí Jesus não questiona. Não questiona. E aquela mulher, ela foi persistente na oração. É igual nós temos que ser. Não murmurar, não endurecer. Questionar, nós somos falhos, também sou, toda hora eu questiono. Mas vamos aprender algo nesta noite, nessa palavra. Eu e você. Eu, primeiramente. Depois você. Vamos questionar menos. Vamos adorar mais. Eu não tenho força para orar. Irmão, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Pergunta ao meu esposo. Pergunta o que eu falei para ele agora de tardezinha, 6 horas da tarde, já dando 6 horas, pastor. E eu aqui, ó. Hoje eu dá força. A vontade, pastor, é de ligar para o Senhor e falar assim, agora que vem ali, agora ele vai sair, viu? A vontade de ligar e falar assim, pastor, me perdoa. Porque a luta, irmãos, contra a nossa carne e contra o espírito é grande. A vontade de ficar em casa deitado, dormir, para esquecer os problemas. Eu vim porque Deus traz no colo. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente chega, Ele renova.
Aleluia. Quando a gente chega, ele anima, ele alegra, ele fala, vai, porque eu que vou contigo, eu que vou na frente, eu que vou fazer, e realmente é mesmo. Aleluia. Porque pela falha aqui, ó, pela pecadora, porque todos nós somos, eu estava na minha casa, dormi nessa hora. Mas por trás, se eu e você dobrar os joelhos e falar, Senhor, me leva, foi isso que eu pedi, Senhor, me leva. Leva. Porque as minhas forças estão se acabando. Meu bem, é pecado eu falar isso. A gente falou para ele, é pecado eu falar isso. Pastor, eu tenho um temor tão grande que eu pergunto para ele, né? Que ele prega para mim também na casa. É, negócio lá estranho. Quando ele vê esse negócio de parar aí, vamos aqui. Senta aqui. Deixa eu abrir aqui. E o pior não. É uma coisa tão sobrenatural que ele vai na palavra certinho. Deu lá para ele. E aí, eu falei, Senhor, me leva. Meu bem, é pecado. Eu estou desanimado. Que dia que eu estou? É pecado. Eu estou desanimado. Aí ele falou, não. Você vai orar. E vai pedir a Deus o quê? A força. Porque é só Ele para dar. Aleluia, Jesus. Então, todas as vezes que nós dobrar o joelho, orar, falar com Deus, pede força. Igual a missionária orou aqui, Senhor, nos dá força. Deus falou tremendamente naquela oração comigo. Meu Deus, foi muito profundo. Eu fiquei assim, ó. Jesus, a missionária não sabe de nada, nem me conhece direito, você me conhece daqui, né? Eu venho aqui. Mas eu não falei nada para ela. E o Senhor tomou ela ali e está falando tudo que eu estava falando contigo lá em casa. Me dá força. Pede força a Deus. Que Deus te dá. Aleluia. Pede força para orar. Tá fraco, não quer orar? Está sem força? Pede força, Espírito Santo, me dá força. Me dá força para orar. Me dá força para continuar. Porque eu estou fraca. Deus, Ele gosta de ouvir você falar que está fraca. Porque você não pode ser hipócrita. Você não pode ser falso com Deus, porque Deus está vendo. Não adianta nós mentir. Aí de raspa ele vem aqui e fala assim, menina, eu vou aqui, eu vou fazer aqui. Pensa que Deus não está ouvindo, não está vendo nada, Deus está do teu lado. Irmão, eu tenho um temor tão grande, porque eu sei que Deus, o Espírito Santo, está vendo e ouvindo tudo. Ele está dentro de mim, Ele está do meu lado, Ele está na minha frente, Ele está do meu outro lado, Ele está atrás de mim, Ele está em todo lugar. Não adianta eu mentir. Não adianta, eu tenho que falar mesmo. Se eu estou sem força, me ajuda. Porque eu sou como uma criança. Estou o quê? Engatinhando. Aleluia, Jesus. Nessa noite, eu tenho certeza que tem pessoas que está muitas vezes sem força para continuar pedindo aquela causa, para continuar naquele propósito firme. A semana que eu não continuei no propósito, o espírito da morte passou pela minha casa e levou minha cachorrinha, que eu criei com 15 dias de vida. Eu criava igual uma criança dessa aí, irmão. Eu criava com um amor tão grande. Porque quando eu estava lá no centro, na quibanda, eu pegava os animais e judiava. Era o contrário de hoje. E eu criei ela como se fosse o meu segundo filho. Como se fosse a caçula. Eu até brincava, né, meu bem? Caçulinha. E no dia que eu vacilei, olha, no dia que eu falei assim, essa semana eu não vou orar. Olha, crente, essa semana eu não vou fazer campanha, porque toda semana nós fazemos campanha na minha casa. Eu e meu esposo. Nós dois. Cuidado porque você vai para monte. Você que gosta, né? Eu gostava muito, né? Depois de crescer, meu filho, porque aí depois dá uns trem esquisitos lá no monte, aí o Senhor fala assim, não pode parar, fica em casa mesmo. Não sou contra quem vai, amém? Se você vai no Espírito e em verdade, buscar o Espírito Santo, amém. Mas se for para te contaminar,
que é o que estava acontecendo comigo. Fica na tua casa, fecha tua portazinha do teu quarto, vai orar. Porque Deus está lá. E aí no dia que eu falei assim, essa semana eu não vou fazer propósito, ó irmão. Essa semana eu vou descansar um pouquinho. Tem dia que nós fala assim, né? Não, essa semana eu vou descansar. Nessa semana eu vou descansar só um pouquinho, não vou fazer campanha não. Foi um dia que quem passou? O espírito da morte. Era para ter atingido quem? O Espírito Santo falou para mim que era meu esposo. Ele já fala que é talvez assim nosso filho. Não. No meu discernimento, Deus falou que era para ser ele. E foi para quem? Para cachorro. Aí você perguntar sofrendo todo, irmão? Porque dói. Não sei pode ter mentiroso também não. Dói sim. Mas nós temos que superar e agradecer e louvar quem? A Deus. Bateu o desânimo, a tristeza, a saudade, agitado? Sim, porque a gente fala assim, a alegria dessa casa, a alegria dessa casa tem que ser quem? Deus. E todas as vezes que eu falo, era a alegria da minha casa, o Espírito Santo me repreende. Ele fala, a alegria da tua casa, quem é? Quem é, minha filha? Sou eu. Aleluia. Aleluia. A alegria da tua vida sou eu. O que preenche o teu coração, o que preenche a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é mãe, pai, marido, filho. Nós ama. Ixi, nós pudéssemos dar até a vida pelo filho. Claro que nós dá. Mas não pode ser a alegria de nossas almas. É profundo o que eu estou falando, não é doído. Mas é verdade. A alegria tua não pode ser o teu emprego. Não pode ser o teu dinheiro, o teu carro luxuoso. A tua casa linda. A tua alegria tem que ser quem? Jesus. Enquanto nós vivermos nessa terra, vai ter luta. Enquanto nós vivermos aqui, vai ter luta diária, toda hora. É sair daqui, mas é dentro do culto, é com luta. Você acha que o ambiente não fica pesado quando Satanás está tramando? Você acha que o ambiente da tua casa não fica pesado? Do teu trabalho? Meu esposo quase, agora não, que ele parou mais um pouco, mas ele não é também de murmurar, de reclamar. Umas 2 vezes só que ele me falou, eu também não é de trazer problema para lá e nem trazer e levar para lá. Ele só falou acho que umas 2 vezes há muito tempo. Falou, bem, eu estou sentindo algo muito pesado. Ele disse que eu fiquei inveja. Falei, vamos orar então. Vamos entrar no propósito de vamos orar. Porque tem, irmãos, o mundo espiritual, vou entrar nele agora. O mundo espiritual que nós não vemos, ele é mais forte e mais pesado do que nós imaginamos. Porque é entre os anjos do Senhor e entre os demônios. Eles estão guerreando aqui dentro. Não, aqui dentro não precisa. É sim, aqui dentro. Por que tem pessoas que manifestam? Porque ele está dentro da igreja. Por que tem panelinha, picuinha, fofoquinha, intriguinha, briguinha dentro da igreja, entre os irmãos, entre os obreiros? Por quê? Ele que está agindo. Quem que é? O Espírito Santo? Não, nunca. É o diabo. Então ele fica dentro da igreja mesmo, fazendo as furdunças dele. Então se nós não orar, não buscar, não ter o discernimento, não pedir força, não insistir igual essa mulher insistiu. Juiz, julga. Senhor, julga a minha causa. Senhor, eu preciso disso. Senhor, mas se for da tua vontade. Porque se não for da vontade do Senhor, também ele não dá. Se for só da minha, eu podia até dar, mas se eu der, minha filha se perde. Se eu der um pouquinho, ela, sai, ela vai ali. Então eu vou fechando. Ou eu vou dando de pouquinho.
Porque, irmão, tem bênçãos aqui, ó. Que se Deus dá tudo de uma vez, tu não vem mais para a igreja. Ou tu desvia, ou tu desanima de vez. Aí eu vou curtir isso aqui. Quantas vezes o diabo soprou assim, ó. Sai. Eu fosse tu fazer era isso e isso. Sai de vez. Que aí as coisas vão melhorar. Quantas vezes o diabo não soprou nos teus ouvidos? Vai, faz isso, beijo. Não vai mais para a igreja, não. Vai curtir tua vida. Que aí vai melhorar no trabalho, vai melhorar na vida amorosa. E tudo é o quê? Mentira do diabo. Tudo é mentira de Satanás. E a palavra de hoje, nessa noite, ela nos ensina que nós temos que persistir. Nós temos que insistir, continuar, não parar, não desanimar, por ainda, mesmo que esteja desanimado, mesmo que esteja emurecido. Porque já pensou, se Jesus voltasse agora, viesse arrebatar nós? E essas cadeiras vazias? E muitas vezes eu e você que estamos aqui, será que não vai? Essa pergunta aqui, no versículo 8. Será se nós somos? Será que era para estar aqui, estar em casa? Às vezes até pode, acontece, né? Dele subir e está aqui e ficar. Eita, é forte. Porque também tem uma coisa que eu tenho comigo, e falado até com Deus também. Que não é todos os dias, claro, jamais. Vou deixar bem claro aqui, o negócio está gravando. Eu não estou falando para nós não vir congregar. Amém? Nós temos que vir dia de culto, nós temos que vir sim. Mas tem casos ou casos que às vezes não dá para vir, mas tem pastores por aí, tem pessoas por aí que falam que todos os dias nós temos que estar na igreja, que nós vamos ser salvos, que nós for todo dia para a igreja. Não. Nunca. Pode estar aqui dentro 24 horas, irmão. Se não tiver que ser salvo, não estiver fazendo a vontade do Senhor, e aí? É isso que eu quero dizer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Amém? Então, irmão, vamos pegar isso aqui para nós, esse ensinamento. Vamos persistir, insistir com Deus. Vamos falar para Ele todos os dias: Senhor, me dá força. Eu quero continuar. Aleluia. Porque todos os dias o diabo sopra, desvia, vai beber, vai para macumba, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai. Mas aí, eu lembro, não. O Senhor já me tirou de lá, Satanás. O Senhor já me tirou das tuas mãos, diabo. O que eu vou fazer aí? Para tu me levar para o inferno? Não, quero não. Eu quero ir para o céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, nessa noite, fica de pé. Nessa noite, que nós viemos pedir força. Aleluia, meu Deus. Eu e você. Porque não foi fácil a luta espiritual que eu tive na minha casa para estar aqui. E eu sei que não é fácil a luta que você teve. Eu fiquei maravilhada quando eu vi as meninas aqui. E vejo elas agindo. Eu não, que muitas vezes não consegue a gente estar junto nas agendas, mas eu vejo elas por aí. Os cartazes. E vejo nas portagens que a Jéssica, que eu tenho o zap dela, só não tem da Vanessa, mas a Jéssica eu vejo e vejo. Ela louvando as igrejas. Mas eu creio que a Jéssica vai também. A Oslane. Eu fiquei maravilhada. E tem um conselho para dar para as três. Especialmente as três. Para mim que prega, para você que prega, para você que louva. Não desista. E não faça compromisso se você não pode cumprir. Não bota teu nomezinho, tua fotinha de cartaz
se você não vai. Irmão, se eu falei uma agenda, acho que foi uma vez. Esses 14 anos da minha vida. Foi um dia que eu estava para Goiânia, e no tempo de eu chegar, eu ainda estava no meio do caminho, ligando para a irmã lá na igreja. E tô, irmã, pois isso só um pouquinho que ela está chegando, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo. E realmente, irmão, por Deus, não deu tempo. Mas eu falei, irmã, até 9 horas, 9 e pouquinho. Se você me esperar, eu arrocho aqui. Então, velho, pastor, me espera aí, que eu estou chegando. E ela não vai dar tempo, irmão. Irmão, mas eu fiquei numa angústia. Eu fiquei num desespero, eu chorei. Ih, aqui tá me deprimindo. Porque eu não faço compromisso, irmão, se eu não vou. Ou se eu já estou na intenção de não. Se não der para ir, se você estiver numa cama de um hospício, tá. Sabe por quê? Porque hoje está moda. Tem que botar foto em cartaz. Aí não vai. Sexta-feira tinha umas 3 cantoras. Pergunta quem foi. Foi só a Zulane. Eu fui e ela vai também. Se eu não for, mas ela vai também. Porque se ela fizer compromisso, ela sabe. Ela vai. Tem que ir, irmãos. Porque você não faz compromisso, não é com o homem. Você não faz compromisso com o pastor. Você faz compromisso com quem? Com Deus. Aleluia, Jesus. O pouco que eu conheço as 3, eu sei, eu conheço o caráter delas. Eu sei que elas vão. Eu estou dando um conselho para o bem de vocês. E para vocês passarem esse conselho para outras pessoas que você conhece. Porque é feio, irmão. É feio. O pregador botar fotozona dele lá no cartaz, bem grande, aí no dia não vai. Ou o cantor, não é, pastor? Isso não frustra? Isso não deixa triste? É feio, irmãos. É feio. É antiético. É feio. Jesus não agrada. O Espírito Santo cobra. Aí quando o neguinho está passando a luta, aí fala assim, pastor, ora por mim. Não oro não, eu não oro. Eu não oro. Se eu ver que é uma luta, e por graça e misericórdia eu tenho discernimento, o Senhor me mostra na hora, não bota a mão. Se for para botar a mão, bota. Mas se não for, não põe a mão. Porque se tu põe a mão, quem vai me pagar é tu. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus, Ele não é bonzinho quando nós brincamos com Ele, com as coisas dEle. E a obra do Senhor é coisa séria. Deus está falando para mim aqui. Não é só para as 3. É para as 3 que louvam, para mim que prego, para os pastores, para missionários. É feio, irmãos. Não façam isso. Porque Deus, Ele cobra. Ele cobra da maneira que te dói muito. Aí depois, ai, Senhor, não vai chorar não. Amém? Porque é feio. Não foi. Eu fiquei horrorizada. Eu que fui só pregar. Imagina o pastor, tadinho. Eu fiquei horrorizada, minha irmã. Horrorizada mesmo. Fiquei pensando, eu falei, Jesus, tem vergonha no salão. Ela fala assim. Deus, tu és fiel, Jesus. Se você não pode, não, pastor, infelizmente eu não vou poder. Sou assim, assado, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, não vou poder dessa vez. Se você me perdoa, eu posso ir na próxima. É mais bonita. Eu também sou assim. Se eu não posso ir, às vezes eu estou bem enferma. Né, missionário? A gente às vezes não é toda vez que a gente está bem. Então eu não posso, pastor, mas se eu me perdoa, na próxima oportunidade eu posso. Amém? É mais bonito. O pastor vai se sentir mais feliz. E em qualquer lugar que nós formos, vamos ser mulheres de Deus, porque nós somos os exércitos do Senhor. Vamos ser crentes firmados no Senhor. Porque crente até o diabo é. Amém? Glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Eu não sei que hora é essa. Não sei se eu já passei. Se eu tiver passado do horário, o Senhor me perdoa.
Mas eu quero fazer uma oração nesta noite pela tua vida. Amém? Aleluia. Põe a mão no teu coração. Ou se você vem sentindo algo, alguma dor, se você tem uma enfermidade, põe a mão na enfermidade. Amém? Glória a Jesus. Eu vou fazer uma oração para nós ir para casa abençoado. O pastor termina o culto. Soberano Deus, querido Pai, aqui nessa noite, Pai querido, Pai amado, eu apresento a tua amada igreja, o teu povo que vai morar no céu com o Senhor. Pai, eu apresento os líderes, a liderança também, Senhor, deste templo, deste lugar, Espírito Santo, onde qual o Senhor ministra, onde qual o Senhor está, o qual o Senhor é dono. Manda em tudo e desmanda, porque aqui a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai alcançando, vai derramando, Senhor, da tua glória sobre nossas vidas, do teu poder, da tua misericórdia. Prepara essa semana, venha ser uma semana abençoada, uma semana honrada para os teus filhos, uma semana que o Senhor vai desfazendo todo o laço de Satanás, toda seta maligna de enfermidade, de doença na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nos nossos filhos, nos nossos animais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreendendo todo espírito da morte agora, Pai, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo todo espírito de enfermidade, toda praga, oração contrária, meu Deus, tudo aquilo que vem lançado sobre as nossas vidas, porque a tua palavra fala, Pai, que nenhuma arma preparada contra nossas vidas prevalecerá, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e agindo o Senhor, quem impedirá?